eu começo com uma pergunta inevitável. Pois não. Há uma crise política instalada em Brasília entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Inclusive o governo pedindo socorro, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal. Qual será o desfecho? Eu sei que política tem seus caminhos. Alguns até acham que não tem mais volta. Qual é o nível de estresse hoje entre os poderes? É alto. A crise com o Supremo Tribunal Federal vem se arrastando há muito tempo. Primeiro, boa noite a todos, boa noite, obrigado pela gentileza de podermos falar aqui sobre essas questões. Mas o parlamento tem sido muito atacado. E nós, entre os líderes, eu estou líder do Podemos hoje, junto com os demais líderes, temos observado que boa parte desse ataque tem partido do próprio governo nas questões em que ele não vamos dizer assim, não tem hegemonia. Hoje, dentro do Congresso, não há uma base firme, uma base forte, e o governo quer, de todas as maneiras, impor a política dele, do dinheiro nos ministérios. E o parlamento tem as emendas que não são inventadas. As emendas são muito polêmicas, mas as emendas fazem parte do orçamento. Quando o governo recebe a peça orçamentária votada pela lei do orçamento, já estão lá as emendas, não é dinheiro a mais que se está gastando, nada disso não. E o governo do PT tem a tradição de usar os ministérios para bancar os programas que eles entendem como o certo da política deles. E queriam no começo que os parlamentares colocassem esses recursos nos ministérios. Nós não aceitamos, porque são emendas de livre indicação. A lei diz isso, está muito claro. E daí para frente começou essa guerra. Ao meu ver, o centro de tudo isso parte do Ministério da Economia, do ministro Haddad. É ele quem articula toda essa questão do governo, meio que uma rebelião contra o parlamento. É a minha visão hoje, já falei isso inclusive ao próprio presidente Lula. O centro da discussão está ali na economia. E o governo, ao contrário de buscar realmente mais diálogo e abertura, decidiu partir para o Supremo Tribunal Federal. Desde o começo, senhores, há um ponto importante do parlamento, essa questão de carga tributária. Isso é um assunto que a população brasileira está cansada disso. Ano passado, para vocês terem uma ideia, o Congresso deu permissão ao governo e ampliou 8 vezes a carga tributária em setores específicos. Por exemplo, os chamados benefícios fiscais. O que é um benefício fiscal? Você tem lá uma cidade que tem um terreno vazio, não tem emprego, não tem nada. Um empresário, um grupo chega lá e fala assim, olha, eu quero montar uma empresa aqui. Você fala, eu vou te dar um benefício para você gerar, porque a renda que você vai gerar vai me cobrir o benefício que eu vou deixar de lado. Aí depois que a fábrica está instalada, que o benefício é grande, que foi feito investimento, o governo vem e fala assim, não, você está ganhando muito. Eu vou começar a taxar o seu lucro porque não tem imposto. Isso aconteceu ano passado. Qual que é o resultado nesse plano específico? Quem investe no Brasil, grandes grupos param o investimento. Peraí, se tinha um contrato, esse contrato foi desfeito e agora a gente vai ter que fazer outro, então vamos esperar para ver o que vai acontecer. E o país para. A grandeza da nossa economia é que faz com que as coisas andem a 3%. Mas se não fosse essa instabilidade, esse problema conosco, assim, cada um executando a sua tarefa, nós estaríamos crescendo, era 7% ao ano. Com toda tranquilidade, o Brasil teria o dobro de crescimento. Então, essa decisão do governo de sair para o STF só vai acirrar ainda mais a insatisfação dos parlamentares, mas eu espero que o diálogo venha, porque é para isso que nós estamos na política, e a casa, o Senado. O Senado é a casa do diálogo, não é a casa do embate. A casa do embate é a Câmara dos Deputados. É a casa do povo, como se diz. Nós lá temos que buscar equilibrar a República. Mas hoje a situação está bem complicada. Semana que vem, com a volta do presidente da Argentina, né, depois de visitar lá a Cristina Kirchner, para ver o que vem para a gente poder tentar discutir. Mas há um clima muito tenso lá, inclusive entre os líderes de centro e de oposição.